Época aí, gente, considerada aí a mais quente do ano. As mulheres, elas precisam de cuidados redobrados aí ao calor, aliado com as atividades comuns aí no verão, estimula aí o surgimento de doenças aí ginecológicas. E é para falar mais sobre esse assunto que eu recebo agora a ginecologista doutora Thelma Figueiredo. Muito bom dia, minha linda. Bom dia. Que bom tê-la aqui conosco. Muito bom vir aqui. É sempre uma honra ter a senhora aqui, porque a gente tem uma aula. Obrigada. Me conta uma coisa a respeito dos cuidados que a mulher deve ter com relação à época de calor. Realmente, muitas vezes as nossas atividades permanecem as mesmas. Porém, às vezes a permanece temperatura as mesmas. aumenta. Mas aí aumenta também a incidência de praia, piscina, né, roupa molhada, que isso também predispõe um pouco mais às infecções, né? A roupa úmida. É muito comum. A pessoa volta da praia já se queixando de uma candidíase, uma infecção urinária, alguma irritação na pele. A questão da candidíase com relação a isso, ela advém de qual motivo? A cândida é um habitante normal do nosso corpo, né? Sim. Então, quando a gente tem... E é, na verdade, um fungo, é como se fosse uma micose. E é um fungo oportunista. Se tiver boas condições, ele prolifera muito. Então, quando há um desequilíbrio... Então, é importante também que a pessoa sempre faça os exames rotineiros para ela estar se cuidando, para evitar que isso apareça. Mas a cândida, ela surge toda vez que você abafa, principalmente se você abafa e umedece muito a região genital. Então, eu costumo comparar, às vezes, com aquela história daquele mofinho do pão de forma. Sim. Você compra um pão de forma, deixa ele lá em cima da mesa. Ninguém pôs o mofo lá, mas se você deixar aquilo lá abafado, quente, daqui uns 2 dias já vai ter aquele mofinho. É verdade. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então a pessoa no verão, ela tem que se cuidar mais, então tem que estar sempre trocando a roupa íntima, usar roupas mais de algodão, em que a pele possa respirar, né? Aquela secreção natural que a mulher tem, ela vai descer para calcinha, vai secar e vai evaporar. Quando a pessoa usa roupa muito sintética, muita renda ou muita lycra, aquela calcinha que tem muito poliamida e elastano, em vez de ser o algodãozinho, né? Ela abafa demais e predispõe a essas coisas. Inclusive, a gente às vezes vê mulheres que têm a candidíase na mama, porque o próprio sutiã, né, com aquele bojo, aquela roupa sintética, e dá cândida no mamilo. Visualmente. Irrita bem, fica vermelho, coça, descama e faz aquela região toda vermelhinha ali na mama, como se fosse uma alergia do sutiã. Sabe? Fica bem irritadinho. A imunidade mesmo. baixando também pode apresentar cândida? Sim. Uma das causas principais de baixa de imunidade é mesmo da candidíase, né? Da candidíase, quando a gente vê uma pessoa que tem candidíase frequente, geralmente ela está com algum problema de imunidade, ou ela tem usado muito antibiótico por outras coisas, uma dor de garganta, uma sinusite, e aí ela desequilibra a flora natural, ela perde os lactobacilos que ela teria normalmente, e aí a cândida aproveita e manifesta mais. No caso da cândida, gente, pode fazer pergunta junto comigo, hein? Tô com o WhatsApp aqui, 31984029756. Manda por escrito, aproveita que nós estamos aqui com a doutora Thelma, tirando dúvidas aí para as mulheres. Esse período muito quente, a gente precisa aí de ter mais cuidados aí com o nosso corpo. Roupa muito justa também pode ser um ambiente propício para candidíase, doutora? Sim, porque vai fazendo um atrito, né? Então, aquela roupa muito justa, muito agarrada no corpo, e às vezes a pessoa usa a mesma roupa mais vezes, né? Não troca sempre, transpira muito. Então, ali é um fator de predisposição para essas infecções. E cândida normalmente tem algum odor, alguma coisa? Como diagnosticar a pessoa que está assistindo esse período de verão? O sintoma clássico é aquele corrimento amarelo, às vezes até esverdeado, purulento e meio grumoso, como se fosse um leite talhado, uma secreção que incomoda muito. A vulva fica toda vermelha e aí sente um prurido. Isso é a manifestação clínica completa. E esse corrimento tem um cheirinho ruim também. Entendi. Mas às vezes ela pode ter um prurido só discreto, uma predisposição
para ter mais secreção, outras menos secreção. Então, o ideal é que ela consulte o ginecologista e não fique fazendo automedicação, tá? Porque essas medicações, elas são bem tóxicas também quando usadas em excesso, né? Então, é muito comum a pessoa vai para a farmácia, vou tomar a mesma coisa, toma dose dobrada. Às vezes a cândida, dependendo, por exemplo, quando a pessoa é casada, dependendo, ela e o marido vão ter que ser medicados? Às vezes a gente tem que tratar o casal, mas nem sempre, né? Então isso aí é uma questão, por isso que eu digo que a pessoa tem que se consultar e olhar direitinho. Geralmente a gente trata o casal quando o parceiro também tem sintomas. E no homem seria aquelas bolinhas vermelhinhas, uma irritaçãozinha no pênis ou uma secreçãozinha branca agarradinha que fica ali, que indica que ele pode ter a candidíase. Ou tipo assadura na virilha, que também acontece, né? Principalmente homens que trabalham muito tempo assentados, por exemplo, um motorista profissional que fica muito tempo assentado, vestido com aquela roupa de tergal, que não respira, né? Com essas cuecas agora que eles gostam, boxer, aquelas que tem esse elastano em vez de ser de algodão. Então, às vezes, o homem também tem a candidíase, né? Por causa do calor. Nem sempre é só a mulher que tem a candidíase. Tem uma pergunta que chegou aqui. A candidíase é transmitida sexualmente? Trato com remédios há tempos e nunca melhora. Existe outra opção? Então, a candidíase ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível, mas se a pessoa tem relação com uma pessoa que está com candidíase, aumenta a chance dela ter uma infecção pela cândida. Candidíase pode ter até em criança, aquele sapinho da boca de neném é candidíase, assadura de bebê é candidíase, né? Essas irritações que a pessoa tem às vezes assim debaixo da mama quando está muito obeso, ou naquelas dobras de corpo, tudo aquele fungo sempre é a candidíase. Tá? E aí, se ela tem muita candidíase e às vezes na hora que ela tem a relação sexual, o atrito que tem ali na vagina, se ela tiver alguma deficiência hormonal, algum grau de atrofia, alguma coisa está predispondo que ela tenha essa candidíase de repetição. E é muito comum também em diabéticos. E às vezes mesmo com a pessoa que não é diabética, se ela usa muito de açúcar, abusa, ela pode ter mais predisposição à candidíase. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.